hora de Renato Semensati para falar mais sobre esse duelo, falar sobre o Campeonato Brasileiro e também de projeções de equipe para entrar em campo hoje. Renato, seja bem-vindo. Tudo bem, Renato? Boa tarde, Rafa. Jogo grande, jogo importante. Por si só, você envolver um Criciúma e Avaí, já por si só, pode ser campeonato estadual, qualquer competição, Copa do Brasil, Série A, Série B, já se enfrentaram em tudo quanto é lugar, é um jogo grande. O Criciúma vem no seu melhor momento no campeonato e por isso eu atribuo um pequeno favoritismo ao Tigre. Nos últimos 12 pontos, e quando eu falo em momento, eu falo de uma fotografia pontual dos últimos 4 jogos. O Criciúma, em 4 jogos que fez, em 12 pontos que disputou, conquistou 10, fez 3 vitórias e esse último empate contra o América Mineiro. E para quem não valoriza o empate contra o América Mineiro, eu vou lembrar que o América Mineiro, ontem, ele pegou simplesmente o 4º colocado do CRB lá em Alagoas e ganhou de virada por 2-1. Então só aí dá para mostrar o tamanho do resultado. Mas vamos lá. Na tabela de classificação, o Avaí tem 20 pontos. Está 1 ponto do G4. Está melhor colocado que o Criciúma. Mas o cenário que eu frisei de momento, dos últimos 4 jogos nesta fotografia, o Criciúma está melhor. São 10 pontos em 12. O Avaí tem 4 pontos em 12. O Avaí vem numa pequena oscilação, a primeira desde o trabalho iniciado na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com o seu novo treinador, o Jair. Então, o Criciúma jogando em casa, ao lado do seu torcedor, e se espera hoje, apesar do frio, um grande público no estádio Heriberto Wilson, o maior do ano, né? O maior do ano foi contra o Bragantino, 11.700 torcedores, eu estou arredondando aqui, evidentemente, mas hoje se espera um público ali de 13, 14, para os mais otimistas, até 15 mil pessoas. Tem essa questão aí da biometria, que está preocupando um pouquinho, mas a direção do clube está se movimentando para tentar agilizar isso aí, trazer o menor transtorno possível para o torcedor. O fato é, o torcedor estando lá, o Criciúma nesse bom momento, o Avaí com oscilação, eu acho que é um cenário muito interessante para o Criciúma construir a sua vitória, diminuir a distância para o Avaí, que hoje é o melhor catarinense classificado, que de 4 pontos para 1 ponto, e continuar nessa sua aceleração em busca dos 10 primeiros lugares. Eu acho que o objetivo do turno é esse, terminar lá em cima entre os 10 primeiros. Hoje o Criciúma está a 3 pontos da zona do rebaixamento, apesar dos 10 pontos em 12. Bom, vamos falar do jogo dos times. O Criciúma, o técnico Eduardo Batista, trabalhou a mesma formação dos últimos jogos, né? Do último jogo, né? Porque eu vou falar dos últimos jogos, mas aí o Marcelo Hermes saiu, entrou o Luiz Henrique. Luiz Henrique, em tese, não é titular da lateral esquerda, foi contratado o Filipinho, mas jogou contra o América Mineiro, não comprometeu, mantido. Renato, ele vai manter o Jonathan Robert? Vai manter o Jonathan Robert, não tenha dúvida disso. Mas o Jean Carlos foi contratado para ser o titular. É verdade também, mas vamos aqui nos colocar na condição do treinador. Eduardo Batista, ele não tem o Jean Carlos, ele está sem o camisa 10, o Juninho não correspondeu à expectativa. Ele coloca o Jonathan Robert, que está aí desde o ano passado, às vezes dá um lampejo aqui, outro ali, mas nada consolidado. Ele coloca o Jonathan Robert. O Jonathan Robert tem uma partida boa. No padrão Jonathan Robert, faz uma boa partida. Na seguinte, o Giancarlo já estava, mas está no banco, sem condição de jogar 90 minutos. O Jonathan Robert faz uma boa partida, a sua melhor partida com a camisa do Criciúma. No terceiro jogo contra o América Mineiro, o Jonathan Robert se destaca, faz gol. E aí como é que o treinador vai tirar um jogador que vem numa sequência crescente de 3 jogos? Mas o Jean Carlos vai jogar? Vai aparecer a oportunidade dele. Se o Jonathan Robert não der a oportunidade tão cedo, vai demorar um pouquinho, porque ninguém pode jogar no carteiraço. Vamos lá, hoje contra o Avaí, Jonathan Robert se destaca. Como é que o Eduardo vai tirar ele do jogo seguinte? Então quem se escala é o jogador. O Criciúma tem o Jonathan Robert, tem o Marcinho, tem o Nicolas, tem alternativas para buscar a vitória diante do Avaí. Mas e o Avaí? O Avaí do Igor, que o torcedor do Criciúma conhece, o Igor lá é reserva, só entra faltando 10 ou 15 minutos. O Marquinhos Gabriel faz uma temporada bem superior à que fez aqui no Criciúma nos últimos 2 anos. Mas mesmo assim, se você olhar os números pontualmente, 2 assistências e 1 gol em 13 jogos para um camisa 10 é pouco, mas merece uma atenção especial. Então é um Avaí, o Avaí tem a dúvida, não sabe se joga, o Zé Ricardo não joga, que fez uma cirurgia de apendicite. Se jogar, o Avaí cresce de nível. Caso contrário, eu amplio um pouquinho esse favoritismo do Criciúma, repito, jogando em casa ao lado do torcedor,
nesta sequência muito boa de 4 jogos, o Avaí é favorito sim. Mas para isso você tem um compromisso. Você que está nos acompanhando, você que está em casa, você que está nos acompanhando, comparecer hoje no Heriberto Wilson para empurrar o time. O jogador, na hora que subir hoje e ver a arquibancada completa, diz: torcedor está acreditando na gente. Nós temos que dar a resposta. Então você, torcedor, também tem papel fundamental hoje no estádio Heriberto Wilson. Obrigado, Renato. Renato volta segunda conosco aqui para falar do jogo daí. Quem sabe de uma vitória do Criciúma. Vamos para a escalação na tela? Para a gente falar da equipe que pode entrar em campo. Claro que pode mudar, mas do que nós acompanhamos na semana dos treinamentos, é uma base da escalação. Praticamente o mesmo time que entrou em campo no empate contra o América Mineiro. Empate, inclusive, importante. Ontem o América venceu fora de casa, por isso mostra ainda mais a importância desse resultado que o Criciúma conseguiu lá em Minas. Mas vamos para a escalação aqui. Deve ser mantido o sistema defensivo, Alisson no gol, Zé Gabriel, Rodrigo e Castan na linha de defesa e o meio com 5 atletas: Marcinho, Trindade, Jonathan Robert, Gui Lobo e a dúvida nessa posição aqui do Filipinho, né? Pelo lado esquerdo. Pode ser, ele testou durante a semana o Filipinho entre os titulares, mas no jogo contra o América quem esteve aqui foi o Luiz Henrique. Vale lembrar que estava improvisado nesta posição. O ataque não deve mudar. Diego Gonçalves e Nicolas devem formar a dupla de ataque do Criciúma para este confronto. Ele testou inclusive aqui no lugar do Gui Lobo, Jean Carlos, testou o Leonaldi, foram algumas das experiências que ele fez durante o treinamento desta semana, mas não deve fugir muito deste time que nós colocamos na tela agora para você. Então, vamos aguardar 1 hora antes do jogo, às 7h30 da noite, nós já teremos a confirmação da equipe titular para enfrentar o Avaí.